"Você quer um pedaço de bolo?" Uma garotinha perguntou ao CEO milionário sentado sozinho no frio. E o que aconteceu depois mudou tudo. Nossas histórias têm viajado longe. De onde você está assistindo hoje? Compartilhe com a gente nos comentários. A noite de julho em São Paulo estava gelada, com um vento cortante que parecia querer encontrar qualquer fresta na roupa para gelar os ossos. Rafael Albuquerque sentia o frio atravessar o tecido caro de seu terno de grife, mas o arrepio que percorria sua pele não vinha apenas da temperatura baixa, vinha de dentro. Era um frio antigo, um vazio que o acompanhava como uma sombra. Não importava quão luxuoso fosse o ambiente ao seu redor. Ele caminhava devagar pelas ruas calçadas do bairro da Penha, um lugar que não visitava há anos, talvez décadas. As casas eram simples, algumas com a pintura um pouco gasta pelo tempo, mas havia uma vida nelas que ele não encontrava em sua cobertura de vidro com vista para a cidade inteira. Ele havia recusado um jantar importante. O convite estava sobre sua mesa de mogno desde a semana passada. Um encontro com investidores estrangeiros que poderia render mais alguns milhões para sua gigante de tecnologia. Seu assistente Ricardo quase teve um colapso quando Rafael ligou, 1 hora antes do evento, e cancelou tudo com uma desculpa qualquer sobre um mal-estar. A verdade é que o mal-estar era na alma. Ele estava cansado. Cansado dos sorrisos calculados, das conversas superficiais sobre o mercado financeiro, do som dos talheres de prata batendo contra a porcelana cara. Estava farto de interpretar o papel do CEO de sucesso, o homem que todos admiravam, mas que ninguém realmente conhecia. Seu celular vibrou no bolso do paletó. Ele o tirou, o brilho da tela iluminando seu rosto sério. Era Ricardo, claro. Insistente. Rafael sentiu o impulso de ignorar, mas acabou atendendo, a voz saindo baixa e controlada. "Senhor Albuquerque, desculpe incomodar novamente." A voz de Ricardo era uma mistura de profissionalismo e preocupação. "Os representantes do fundo estão perguntando se o senhor gostaria de remarcar o jantar para amanhã. Eles foram bastante compreensivos, mas..." "Não, Ricardo." Rafael interrompeu, sua voz firme, sem deixar espaço para negociação. "Não quero remarcar nada. Diga a eles que entrarei em contato quando for oportuno. Resolva isso." "Sim, senhor. Como quiser." Ele desligou antes que o assistente pudesse dizer mais alguma coisa e guardou o aparelho, sentindo um alívio momentâneo por cortar aquele último fio que o ligava ao seu mundo corporativo. Ele só queria silêncio. Solidão, ou talvez no fundo quisesse exatamente o contrário. Ele encontrou um banco de praça vazio, de madeira escura e fria, e sentou-se. A praça era pequena, bem cuidada, com algumas árvores e um parquinho modesto. Do outro lado da rua, em uma área comunitária, acontecia uma pequena festa. Luzes coloridas piscavam, presas de forma improvisada em postes e árvores. Uma música popular e animada tocava em um volume que não chegava a incomodar, e risadas de crianças e adultos chegavam até ele, trazidas por rajadas de vento. Ele observava tudo como se assistisse a um filme de uma vida que não era a sua. Pessoas se abraçavam, conversavam em rodas animadas, seguravam pratos de papel com salgados e doces. Era uma cena de simplicidade e calor humano. Rafael apertou as mãos uma na outra, tentando gerar algum calor. Ele era um estranho ali, um homem de terno italiano e sapatos de couro que custavam mais do que o aluguel da maioria daquelas casas. Sentia os olhares curiosos de quem passava, mas ninguém se aproximava. Ele era uma ilha, uma figura deslocada na paisagem de normalidade e afeto daquele lugar. O sucesso o havia isolado. Construiu muros altos ao seu redor, feitos de números, contratos e responsabilidades. E agora, no topo de sua fortaleza, ele se dava conta de que estava completamente sozinho.
Rafael continuava sentado no banco frio da praça, perdido em seus pensamentos sombrios, quando um pequeno ponto colorido se moveu no canto de sua visão. Ele ergueu a cabeça lentamente, os olhos ainda pesados com uma tristeza que parecia não ter fim. A figura se destacou do grupo animado da festa e começou a atravessar a rua em sua direção. Era uma criança, uma menininha que não devia ter mais do que 3 ou 4 anos, andando com a determinação que só os pequenos possuem. Ela usava um casaco simples, mas de um tecido vibrante, cheio de cores que pareciam lutar contra a escuridão da noite. Ele observou, o coração um pouco mais atento. Por que uma criança viria até ele? Geralmente as pessoas o mantinham a uma distância segura, como se sua fortuna e seu poder fossem uma barreira invisível. Mas a menina continuou seu caminho, sem hesitação, os pezinhos firmes no asfalto. Quando chegou à calçada, ela parou bem na sua frente, levantando o rosto para olhá-lo. Seus olhos eram grandes e brilhantes, cheios de uma curiosidade pura, sem nenhum julgamento. Em suas mãozinhas, ela segurava com muito cuidado um prato de papelão com uma fatia generosa de bolo de chocolate. Por um instante, eles apenas se olharam em silêncio. Rafael, o homem que negociava contratos milionários sem piscar, sentiu-se completamente desarmado por aquele olhar infantil. Então, a menina sorriu, um sorriso tão genuíno e aberto que iluminou tudo ao redor. Senhor, quer um pedaço de bolo? A vozinha dela foi clara e doce. É meu aniversário. Rafael ficou sem reação. As palavras da menina foram tão inesperadas, tão simples e diretas, que seu cérebro treinado para a complexidade do mundo dos negócios não soube como processar. Um pedaço de bolo, um presente oferecido por uma desconhecida, sem nenhuma razão aparente além da pura gentileza. Ele abriu a boca para dizer algo, mas nenhum som saiu. Nesse momento, uma mulher jovem apareceu correndo na direção deles. Ela parecia aflita, o rosto cansado demonstrando preocupação. Seus olhos, embora exaustos, eram bondosos. Ela chegou perto da menina e colocou a mão suavemente em seu ombro. Clara, o que a mamãe já falou sobre incomodar as pessoas, peça desculpas para o moço agora. A voz dela era suave, mas firme. Virando-se para Rafael, ela continuou. Moço, me perdoe, por favor. Ela é assim mesmo, muito faladeira, não para quieta um segundo. Não queria que ela atrapalhasse seu descanso. Rafael finalmente encontrou sua voz, embora ela tenha saído um pouco rouca. Não, de forma alguma. Ela não está incomodando. A mulher, Mariana, olhou para o rosto dele de verdade, e a expressão de desculpa em seu rosto suavizou. Talvez ela tenha visto a solidão profunda nos olhos dele, a mesma que o consumia por dentro. Ela olhou para a filha, que ainda estendia o prato de bolo com uma esperança inabalável, e um pequeno sorriso surgiu nos lábios de Mariana. Bem, o convite dela está feito, disse ela, o tom de voz mudando para algo mais acolhedor. Se o senhor quiser aceitar, será muito bem-vindo em nossa festa. É uma comemoração simples, mas a gente gosta de compartilhar. Meu nome é Mariana, e esta é a aniversariante Clara. Rafael olhou do rosto de Mariana para o de Clara, e depois para o bolo. Bolo de chocolate com cobertura de brigadeiro. Parecia delicioso e, mais importante, parecia real. Era o gesto mais sincero que ele havia recebido em anos. Toda a sua vida era cercada de pessoas que queriam algo dele. Seu dinheiro, sua influência, seu tempo. Aquela mãe e aquela filha não queriam nada. Elas estavam apenas oferecendo. Lentamente, como se estivesse com medo de quebrar o encanto daquele momento, Rafael estendeu a mão e pegou o prato de papel. Seus dedos tocaram os da menininha por um segundo, e ele sentiu um calor inesperado. Não era o calor do bolo, mas algo diferente, algo que vinha do gesto. Obrigado, ele disse, e a palavra pareceu estranha em sua própria boca. Eu aceito. Feliz aniversário, Clara. O rosto da menina se abriu no maior dos sorrisos.
De nada, senhor. Pode comer, está muito gostoso. Foi a vovó Elsa que fez. Mariana observava a cena, uma expressão tranquila em seu rosto. Não precisa nos chamar de senhor. Sou Mariana. Rafael, ele respondeu, quase em um sussurro. Ele segurou o prato com um cuidado que não dedicava a nada há muito tempo. O cheiro doce do chocolate preencheu o ar frio ao seu redor. O calor daquele pequeno gesto começou a se espalhar por seu peito, um conforto que dinheiro nenhum jamais conseguiu comprar. Pela primeira vez naquela noite, o frio que sentia por dentro pareceu diminuir um pouco. Mariana sorriu para ele, um gesto que parecia iluminar seus olhos cansados. Venha, Rafael, sente-se conosco. O bolo fica mais gostoso quando a gente come junto. Clara, que ainda o olhava com expectativa, pegou a mão livre de Rafael com a sua, pequenina e quente. Vem, moço, com a roupa bonita, tem guaraná também. Um riso baixo escapou dos lábios de Rafael, um som que ele mesmo quase não reconheceu. Deixou-se ser guiado pela menina e por sua mãe. Atravessaram a rua e entraram no círculo de luz e calor da festa. O ambiente era exatamente como ele imaginava de longe, mas ainda mais acolhedor de perto. Havia umas 10 ou 15 pessoas ali, sentadas em cadeiras de plástico brancas, conversando e rindo. Uma mesa comprida estava coberta com uma toalha de flores, cheia de pratinhos com salgadinhos, doces e um grande galão de refrigerante. A música era baixa, uma melodia popular que todos pareciam conhecer. Mariana o levou até um pequeno espaço vazio entre uma senhora de cabelos brancos e um jovem casal. Pode sentar aqui, Rafael. Esta é Dona Elsa, minha vizinha e uma grande amiga. A senhora sorriu para ele, um sorriso sem dentes, mas cheio de afeto. Seja bem-vindo, meu filho. Que bom que veio. Festa de criança tem que ter gente. Obrigado, respondeu Rafael, sentindo-se estranhamente tímido enquanto se sentava na cadeira de plástico, que parecia frágil sob seu peso. Ele colocou o prato de bolo no colo, sem saber muito bem o que fazer com as mãos. Clara, sem nenhuma cerimônia, decidiu que o colo dele era o melhor lugar para se sentar. Ela se aninhou ali como se o conhecesse a vida inteira. Moço, você gostou do meu bolo? Eu ainda não provei, ele confessou, olhando para a fatia de chocolate. Mas parece delicioso. Tenho certeza de que vou adorar. Você tem que comer agora, ela insistiu, com a autoridade de uma aniversariante de 3 anos. Com um pequeno garfo de plástico, Rafael pegou um pedaço do bolo. Levou à boca e o sabor o surpreendeu. Era um bolo simples, caseiro, mas tinha um gosto de verdade, de afeto, de algo feito com cuidado. Era infinitamente melhor do que as sobremesas sofisticadas e sem alma que ele comia em restaurantes caros. Enquanto saboreava, Clara tagarelava sobre seus presentes, sobre a cor do seu vestido e sobre seu amiguinho da creche. Rafael apenas ouvia, respondendo com monossílabos, mas absorvendo cada detalhe daquela cena. Ele observava a interação das pessoas, a forma como compartilhavam a comida, como riam juntos. Eram conversas verdadeiras, um mundo tão distante do seu, onde cada relacionamento era uma transação. Depois de algum tempo, Mariana levantou-se, batendo palmas suavemente para chamar a atenção de todos. Um silêncio respeitoso se instalou no pequeno grupo. Com um sorriso um pouco tímido, ela começou a falar. Gente, eu só queria agradecer mais uma vez a todo mundo que veio hoje. Comemorar o aniversário da Clara, ver a alegria dela, isso é tudo para mim. Ela fez uma pequena pausa, os olhos brilhando. A vida não é fácil, todo mundo aqui sabe disso, mas ter vocês por perto faz tudo valer a pena. Significa muito para nós. Ela olhou em volta, o olhar parando em cada rosto amigo, e então disse as palavras que tocaram Rafael de uma forma inesperada. Deus abençoa quem vem celebrar com a gente de coração. Obrigada. Rafael, que há muito tempo havia se tornado cético, sentiu algo se mover dentro dele. Sua vida era regida pela lógica,
por números e estratégias. Mas ao ouvir as palavras de Mariana, ditas com tanta simplicidade e verdade, e ao ver a união daquelas pessoas, ele sentiu uma pontada de algo que não sabia nomear. Era uma espécie de admiração, talvez até inveja. A força daquela comunidade era tranquila, mas imensa. Eles tinham uns aos outros. E ele, com todos os seus arranha-céus e contas bancárias, o que ele tinha de verdade? O silêncio de seu apartamento luxuoso parecia gritar em sua memória, um contraste doloroso com o calor daquele momento. A música estava mais baixa agora, e as crianças começavam a dar sinais de sono. Mas Rafael não queria ir embora. Ali, sentado em uma cadeira de plástico, com uma menina em seu colo e um prato de papel na mão, ele se sentia mais em casa do que em sua própria cobertura de luxo. Ele olhou para Mariana, que agora conversava com Dona Elza, e viu nela uma força silenciosa, uma resiliência que o deixou profundamente curioso sobre a mulher que conseguia criar tanta luz em meio a tantas dificuldades. Aos poucos, a festa foi chegando ao fim. Os vizinhos se despediam com abraços e promessas de se verem no dia seguinte, levando seus filhos sonolentos pela mão. Dona Elza deu um beijo estalado na bochecha de Clara e um abraço apertado em Mariana antes de se retirar para sua casa. Logo restaram apenas os três, em meio às luzes coloridas que agora piscavam para um salão quase vazio. Clara, com a energia renovada por um último copo de guaraná, corria atrás de uma borboleta noturna perto de um canteiro de flores. Sua risada infantil cortando o silêncio que se instalava. Rafael e Mariana observavam a menina, um sorriso suave no rosto de ambos. Ele ainda se sentia um intruso, mas a sensação era diferente agora. Era como se, de alguma forma, ele pertencesse àquele momento de calmaria após a celebração. Foi ele quem quebrou o silêncio confortável que havia se formado entre eles. Foi uma festa muito bonita, Mariana, disse ele, a voz soando sincera. Sua filha é uma menina incrível, muito especial. Você faz um ótimo trabalho com ela. Mariana suspirou, um som que carregava o peso de longas jornadas. Ela desviou o olhar de Clara e o olhou. E por um instante, Rafael viu através de seus olhos cansados uma história de luta e resiliência. Ah, Rafael, eu faço o que posso de verdade. Ela começou, a voz baixa e um pouco melancólica. Não é fácil. Na verdade, quase nunca é. Ela abraçou o próprio corpo, como se buscasse um pouco de calor contra o frio da noite. Eu crio a Clara sozinha desde que eu tinha 20 anos. Somos só nós duas no mundo praticamente. Rafael a ouvia com atenção total, o coração se apertando um pouco. Ele não a interrompeu, sentindo que ela precisava falar. O pai dela, ela continuou, olhando para um ponto distante. Ele era jovem, assim como eu. Acho que nós dois não tínhamos ideia do que a vida era. Quando eu contei que estava grávida, ele ficou assustado. E um dia, ele simplesmente foi embora. Decidiu que não queria essa responsabilidade e sumiu. Nunca mais o vi. Ela deu de ombros, um gesto que tentava parecer indiferente, mas que não escondia a dor antiga. Minha família mora muito longe, no interior. Eles têm a vida deles, as dificuldades deles. Então, desde o começo, fomos só Clara e eu. A confissão dela era simples, sem drama, o que a tornava ainda mais poderosa. Rafael pensou em todas as dificuldades que ela deve ter enfrentado. Uma mãe solteira, aos 20 anos, sem apoio. Ele, com todo o seu poder e dinheiro, muitas vezes se sentia incapaz de lidar com o próprio vazio. A força daquela mulher era extraordinária. Como você consegue? Ele perguntou, a curiosidade genuína em sua voz. De onde você tira forças? Mariana olhou para Clara, que agora tentava pegar uma folha que caía de uma árvore. Um sorriso terno iluminou seu rosto. Olhando para ela e acreditando, ela olhou para o céu escuro por um momento e depois para ele. Deus me dá força para seguir.
Todos os dias eu acordo, agradeço por mais um dia com minha filha saudável e peço forças para continuar a luta. É a minha fé que me mantém de pé. As palavras dela, cheias de uma convicção serena, acertaram Rafael de um jeito inesperado. Ele, que vivia em um mundo onde a fé era no dinheiro, no poder e em si mesmo, sentiu-se humilde. A riqueza de Mariana era de outra natureza, uma riqueza que ele nunca soube como obter. Impulsionado por uma necessidade de se conectar, de ser honesto pela primeira vez em muito tempo, ele se abriu. Mariana, o que você faz? É impressionante, ele disse, a voz embargada pela emoção. Eu tenho tudo o que o dinheiro pode comprar. Empresas, propriedades, acesso a qualquer coisa que eu queira no mundo. Ele fez uma pausa, buscando as palavras certas. Mas eu não tenho o que você tem. Não tenho essa força, essa comunidade. Eu não me lembro da última vez que senti um afeto verdadeiro, uma conexão real com alguém. Eu vivo cercado de gente, mas estou sempre sozinho. Naquele momento, sob a luz fraca das lâmpadas da praça, uma ponte invisível se formou entre o milionário solitário e a mãe batalhadora. Eles se olharam e não havia mais distância social, não havia mais o terno caro ou as roupas simples. Havia apenas duas pessoas, cada uma com suas próprias batalhas, reconhecendo a dor e a humanidade uma na outra. Mariana viu a solidão por trás da fachada de poder dele, e ele viu a força por trás do cansaço dela. Clara correu até eles, bocejando. Mamãe, estou com sono. A realidade voltou, quebrando o momento de intensa conexão. Mariana pegou a filha no colo, ajeitando-a em seu ombro. Vamos para casa, meu amor. Já está tarde. Ela olhou para Rafael. Obrigada por ter ficado. Eu que agradeço, disse ele, com o coração um pouco mais leve. Obrigado por hoje, Mariana. Por tudo. Aquele encontro na praça não saía da cabeça de Rafael. Durante os dias que se seguiram, ele se viu perdido em pensamentos no meio de reuniões importantes. As vozes de seus diretores, discutindo projeções de lucros e estratégias de mercado, pareciam distantes e sem importância. A imagem que se repetia em sua mente era a de Mariana, com seus olhos cansados, mas cheios de força, e o sorriso radiante de Clara ao lhe oferecer um pedaço de bolo. Aquela simplicidade, aquela conexão genuína, era algo que seu mundo de luxo e poder nunca lhe ofereceu. Ele sentia uma necessidade, quase uma urgência, de voltar àquele lugar. 2 dias depois da festa, ele inventou o primeiro pretexto. Saiu mais cedo do escritório, para a completa surpresa de seu assistente, e dirigiu até a maior loja de brinquedos da cidade. Caminhou pelos corredores coloridos, sentindo-se um peixe fora d'água. Ele não entendia nada de brinquedos, mas procurou por algo que imaginou que Clara gostaria. Escolheu uma boneca grande, com um vestido rosa e longos cabelos loiros para pentear. Ao pagar, sentiu o olhar da vendedora, que provavelmente imaginava que o presente era para sua filha. A ideia lhe causou um sentimento estranho no peito. Com o presente no banco do carona, ele dirigiu até a penha. Sentiu um nervosismo que não era comum para ele. E se parecesse estranho? E se Mariana achasse que ele estava tentando comprar a afeição delas? Estacionou o carro a algumas ruas de distância e caminhou, a caixa grande e chamativa em suas mãos. Encontrou-as na frente de casa. Mariana estava varrendo a calçada enquanto Clara desenhava com giz no chão. Rafael, Mariana disse, visivelmente surpresa ao vê-lo ali. Aconteceu alguma coisa? Não, nada, ele respondeu, sentindo o rosto esquentar um pouco. Eu só estava passando por aqui e eu queria entregar o presente de aniversário da Clara. Um pouco atrasado. Clara, ao ver a caixa, abriu um sorriso enorme e correu em sua direção. É para mim? Ele se ajoelhou para ficar da altura dela e entregou o presente. É para você. Feliz aniversário de novo. Os olhinhos da menina brilharam ao ver a boneca. Ela abraçou o presente com força. Mariana se aproximou.
uma expressão de gratidão e um pouco de desconforto em seu rosto. Rafael, não precisava. De verdade, é muita coisa. Nós não podemos aceitar. Por favor, aceite. Ele insistiu com gentileza. Não é nada demais. É só um presente. E uma forma de agradecer por terem sido tão gentis comigo. Mariana o estudou por um momento. E por fim, concordou com um leve sorriso. Tudo bem. Muito obrigada. Diga obrigada ao Rafael, filha. Obrigada, gritou Clara, já tentando abrir a caixa. Aquele foi o começo. Nos dias e semanas seguintes, Rafael encontrou muitas outras desculpas para voltar. Em uma de suas visitas, notou que um dos bancos de madeira do centro comunitário estava com um pé quebrado. No dia seguinte, ele apareceu, não com um cheque, mas com uma caixa de ferramentas e algumas peças de madeira. Vestindo uma calça jeans e uma camisa simples que comprou especialmente para a ocasião, ele passou a tarde consertando o banco sob o olhar curioso dos moradores. Dona Elza trouxe-lhe um copo de água com açúcar. Menino, você com essas mãos de quem só assina papel sabe fazer isso? Ela brincou. Ele riu, um riso genuíno. Estava desajeitado, mas conseguiu fazer o trabalho. E a satisfação que sentiu ao ver o banco firme novamente foi maior do que a de fechar qualquer negócio milionário. Ele começou a participar de jantares simples na casa de Mariana ou de outros vizinhos. Comida caseira, conversas sobre o dia a dia, sobre os problemas do bairro. Ele ouvia mais do que falava, absorvendo aquele universo tão diferente do seu. Em uma dessas noites, enquanto comiam macarrão na casa de Mariana, Clara, que agora o chamava de tio Rafael, veio correndo com um papel na mão. Olha, tio Rafael, eu desenhei você. Ele pegou o papel e olhou para o desenho. Era um boneco de palito, com um sorriso gigante e na cabeça um chapéu engraçado e torto. Ele não conseguiu se conter. Uma gargalhada alta e espontânea saiu de sua boca, um som que não se ouvia há anos. Era uma risada que vinha do fundo da alma, livre de qualquer formalidade. Mariana o observava, sorrindo. Naquele instante, cercado por aquela simplicidade e carinho, ele percebeu que era ali que podia ser ele mesmo. Longe das expectativas, das pressões e da solidão de sua vida de milionário, ele era apenas Rafael. E pela primeira vez em muito tempo, isso era mais do que suficiente. Aquele bairro simples, com suas ruas modestas e pessoas de coração aberto, estava se tornando seu verdadeiro refúgio. O único lugar onde ele não precisava de uma máscara para existir. O tempo foi passando, e as visitas de Rafael ao bairro da Penha se tornaram uma parte natural da rotina de todos. Ele não precisava mais de pretextos. Às vezes, aparecia no fim da tarde apenas para conversar com Mariana na pequena varanda de sua casa, enquanto Clara brincava na calçada. Outras vezes, trazia pão quente da padaria para o café da tarde. Os vizinhos já o cumprimentavam pelo nome, e o moço do terno chique havia se tornado simplesmente o Rafael, um amigo da vizinhança. Seu mundo de reuniões e contratos parecia cada vez mais distante. Uma vida passada que já não lhe pertencia por completo. Em uma noite particularmente fria, algumas semanas antes, os três estavam sentados na sala da casa de Mariana, dividindo uma sopa quente. Clara já dormia no seu quarto e uma tranquilidade confortável preenchia o ambiente. O vento soprava forte lá fora, assobiando pelas frestas da janela. Mariana se encolheu um pouco, esfregando os braços. Nossa, está gelado hoje, ela comentou, olhando para a janela. Em noites assim, eu sinto uma falta danada de um chale de lã bem quentinho que a minha avó me deu quando eu era moça. Ele já estava bem velhinho, se desfez com o tempo, mas parecia um abraço. Era a única coisa de valor que eu tinha dela. Ela disse aquilo de forma casual, uma lembrança nostálgica, e logo mudou de assunto, perguntando sobre o dia dele. Rafael, no entanto, guardou aquelas palavras. Ele ouviu a saudade na voz dela, a falta não apenas do objeto,
mas do conforto e do amor que ele representava. A imagem de Mariana sentindo frio ficou gravada em sua mente. Uma semana depois, em um final de tarde cinzento e gelado, Rafael apareceu na penha. Ele encontrou Mariana chegando do trabalho, caminhando devagar pela rua, o cansaço evidente em seus ombros caídos. Ela carregava uma sacola de compras e parecia perdida em pensamentos. Ele se aproximou em silêncio, e ela só o notou quando ele estava bem perto. Ela abriu um sorriso, o cansaço em seu rosto diminuindo um pouco com a presença dele. Rafael, que surpresa boa! Chegou agora? Oi, Mariana. Cheguei, ele respondeu, o tom de voz suave. Eu trouxe uma coisinha para você. Não é nada demais. Ele estendeu uma sacola de papel simples, sem nenhuma marca de loja cara. Ela olhou para a sacola e depois para ele, a expressão se tornando um pouco séria. Rafael, de novo, nós já conversamos sobre isso. Você não pode ficar gastando seu dinheiro com a gente. Por favor, não é um gasto, é um presente, ele insistiu, com uma gentileza firme. Abra, é só uma lembrancinha para espantar o frio. Hesitante, ela pegou a sacola, colocou suas compras no chão e abriu o pacote. Dentro havia um chale. Era de uma lã macia, em um tom de azul profundo, quase da cor do céu noturno. O tecido era espesso e parecia incrivelmente quente. Ela tirou o chale da sacola, sentindo a textura suave em seus dedos. Ficou em silêncio por um longo momento, apenas olhando para o presente, o queixo tremendo levemente. Então, ela levantou os olhos para ele, e Rafael viu que estavam cheios de lágrimas. Como... Sua voz falhou. Ela tentou de novo. Como você sabia? Eu me lembrei, ele disse simplesmente, do que você me falou na outra noite, sobre o chale da sua avó. Eu vi este em uma loja e pensei em você. A simplicidade da resposta dela foi o que a desmontou por completo. Não era um presente caro dado por impulso. Era um gesto de quem ouve, de quem presta atenção, de quem se importa. Em sua vida inteira, especialmente nos últimos anos, ela sempre teve que ser forte, cuidar de tudo sozinha, ser a ouvinte dos problemas dos outros. Ninguém nunca parava para ouvir suas pequenas dores, suas saudades, seus desejos não ditos. E ali estava ele, um homem que tinha o mundo, mas que escolheu parar e ouvir uma lembrança casual dela. As lágrimas que ela segurava finalmente rolaram por seu rosto. Ela não chorava de tristeza, mas de uma emoção tão forte que não cabia no peito. Era gratidão, surpresa, era o sentimento avassalador de ser vista, de ser cuidada. Sem pensar, ela colocou o chale sobre os ombros. O calor foi instantâneo, um conforto que envolveu não apenas seu corpo, mas sua alma. Parecia de fato um abraço. É lindo, Rafael. Muito obrigada, de verdade. Ele deu um passo à frente e, com uma delicadeza que ela não esperava, ajeitou o chale em seus ombros. Seus dedos tocaram o pescoço dela por um breve segundo, e um arrepio percorreu o corpo dos dois. O vínculo entre eles, construído em pequenos gestos, se aprofundou naquele instante. Ela apertou o tecido macio contra o rosto, fechando os olhos por um segundo. Não era apenas um chale, era uma promessa silenciosa. A promessa de que, talvez, ela não estivesse mais tão sozinha. Meses se passaram, e a presença de Rafael na vida de Mariana e Clara se tornou uma constante reconfortante. O gelo do inverno havia dado lugar à promessa da primavera, e com a nova estação, o relacionamento entre eles também floresceu. Não havia um rótulo para o que tinham, mas era um sentimento profundo, construído com base em confiança, risadas compartilhadas e um cuidado mútuo que nenhum dos dois jamais havia experimentado. Rafael era o tio Rafael, o herói dos concertos, o contador de histórias e o parceiro de desenhos de Clara. Para Mariana, ele era o amigo, o confidente, o homem que havia de verdade e que, com sua presença silenciosa, tornava os dias difíceis um pouco mais leves.
A aproximação de julho trouxe uma agitação especial à pequena casa. O aniversário de 4 anos de Clara estava chegando. A menina, agora mais falante e cheia de opiniões, planejava sua festa com uma seriedade encantadora. Certa tarde, enquanto Rafael a ajudava a colar estrelas de papel em um grande cartaz, ela parou e o olhou com seus olhos grandes e expressivos. Tio Rafael, você vai vir na minha festa de 4 anos, não vai? Ela perguntou, a voz cheia de uma esperança pura. Vai ser na praça de novo. E a mamãe prometeu que vai ter bolo de morango, o meu favorito. Rafael sorriu, o coração se aquecendo com a pergunta dela. Ele olhou por cima da cabeça da menina e encontrou o olhar de Mariana, que observava a cena da porta da cozinha com um sorriso terno. O olhar que trocaram foi cheio de cumplicidade e afeto. Claro que eu vou, minha pequena, ele respondeu, tocando a ponta do nariz dela. Eu não perderia a sua festa por nada neste mundo. Vou estar lá para te dar o primeiro abraço e comer o primeiro pedaço de bolo de morango. A promessa selou a alegria de Clara, que voltou a seus preparativos com o dobro do entusiasmo. Nos dias seguintes, ela contava nos dedos quantas noites faltavam para a festa, sempre lembrando a Rafael de seu compromisso. Para ele, aquela promessa era a coisa mais importante de sua agenda. O problema é que ele ainda tinha outra vida. Uma vida que ultimamente ele tentava ignorar, mas que sempre encontrava um jeito de se impor. A notícia veio em uma terça-feira chuvosa, em sua sala no topo do arranha-céu. Ricardo, seu assistente, entrou com uma expressão séria. Senhor Albuquerque, más notícias. A reunião final com os acionistas em Frankfurt foi remarcada, disse Ricardo, colocando uma pasta sobre a mesa. Houve um problema com a agenda do conselho. A nova data é inadiável. Será na próxima semana, na sexta-feira. Todos os principais investidores do Fundo Europeu estarão presentes. Sua ausência é impensável. O coração de Rafael pareceu parar por um segundo. Ele abriu sua agenda eletrônica, o dedo deslizando pela tela. Sexta-feira, o dia da festa de Clara. Um sentimento de desespero começou a tomar conta dele. Era a escolha que ele mais temia. Seu dever como CEO contra a promessa feita a uma criança. O mundo que ele construiu contra o mundo que ele estava aprendendo a amar. Naquela noite, ele dirigiu até a penha com o peso do mundo nos ombros. Encontrou Mariana regando suas plantas na varanda. Ela sorriu ao vê-lo, mas seu sorriso desapareceu ao notar a expressão no rosto dele. O que aconteceu, Rafael? Você está bem? Ele não conseguiu enrolar. As palavras saíram pesadas, cheias de um arrependimento que ele já sentia. Mariana, eu tenho uma péssima notícia. Aconteceu um imprevisto muito sério no trabalho. Uma viagem, uma reunião que eu não tenho como cancelar. Caiu exatamente no dia da festa da Clara. O silêncio que se seguiu foi profundo. Ele viu a luz nos olhos dela diminuir um pouco, a decepção passando por seu rosto como uma sombra rápida antes de ser substituída por uma compreensão resignada. Ela era uma especialista em lidar com decepções. Ah, foi tudo o que ela disse a princípio. Então, respirou fundo. Eu entendo, Rafael. É o seu trabalho. É importante. Não se preocupe com isso. Ela forçou um pequeno sorriso. A gente explica para a Clara. Ela vai entender. Mas ambos sabiam que ela não entenderia. Não de verdade. E o desejo silencioso de Mariana ele quase conseguia ouvir. Ela não pedia, não cobrava, mas ele sabia o quanto ela desejava que ele pudesse estar ali, completando o pequeno círculo familiar que eles haviam formado. Ele olhou para o telefone mais tarde, em sua cobertura vazia e silenciosa, a confirmação do voo para a Alemanha brilhando na tela. Do outro lado da cidade, uma menina de 4 anos iria dormir sonhando com sua festa e com a promessa que seu tio Rafael lhe fizera. E ele, o homem que podia mover o mundo com um telefonema, se sentia impotente,
preso entre a promessa que fez com o coração e as correntes douradas de sua própria vida. A escolha precisava ser feita, e ele sabia que qualquer que fosse, alguém sairia machucado. Os 2 dias que antecederam a viagem foram um tormento para Rafael. Ele mal dormiu, passando as noites andando de um lado para o outro em sua cobertura silenciosa, o horizonte de São Paulo piscando lá fora, indiferente à sua angústia. Em sua mente, 2 cenas se repetiam. A sala de reuniões em Frankfurt, com seus homens de terno cinza e expressões sérias, e o sorriso de Clara esperando por ele em sua festa de aniversário. Ele tentava se convencer de que era apenas uma festa, que ele poderia compensar com presentes, com uma viagem, com qualquer coisa que o dinheiro pudesse comprar. Mas no fundo, ele sabia que estava mentindo para si mesmo. A promessa que ele fez não tinha preço. Na noite anterior ao voo, ele não aguentou mais. Precisava ouvir a voz dela. Pegou o telefone e ligou para Mariana, o coração apertado no peito. Alô? A voz dela soou suave do outro lado da linha. Mariana, sou eu. Rafael, ele disse, a voz mais baixa do que o normal. Eu queria saber como vocês estão. Como ela está? Houve uma pausa. Ele podia imaginar Mariana do outro lado, buscando as palavras certas para não fazê-lo se sentir pior. Nós estamos bem, Rafael. A Clara ficou um pouco tristinha, claro, mas eu conversei com ela. Disse que você é um homem muito ocupado e que o seu trabalho era muito importante. Ela fez outra pausa. Eu disse a ela que você mandaria um presente bem grande da sua viagem. Ela vai ficar bem. As palavras dela, cheias de uma compreensão que ele não merecia, só aumentaram seu sofrimento. Então, ele ouviu um barulho ao fundo e uma vozinha cheia de esperança. É o tio Rafael, mamãe? Ele mudou de ideia? Ele vem na minha festa? O som da voz de Clara foi o golpe final. Aquela pergunta simples, carregada com toda a fé que uma criança de 4 anos poderia ter, quebrou a última barreira de sua racionalidade. Não havia negócio no mundo, não havia contrato milionário ou reputação a zelar que valesse a pena para destruir aquela esperança. Naquele instante a clareza o atingiu. Sua vida, seu verdadeiro lugar, não era em uma sala de reuniões a milhares de quilômetros de distância. Era ali, ao lado daquela mulher forte e daquela menina que havia roubado seu coração. Mariana, eu preciso desligar, ele disse, a voz subitamente firme e decidida. Eu ligo depois. Ele encerrou a chamada e, sem hesitar um segundo, ligou para o número de seu assistente. Ricardo, ele disse, assim que o outro atendeu. Cancele a viagem para Frankfurt. Cancele minha passagem. Cancele minha participação na reunião. Cancele tudo. Houve um silêncio chocado do outro lado. Senhor Albuquerque, não posso fazer isso. É impossível. A reunião é amanhã. As perdas serão enormes. Sua reputação com o conselho. Existem coisas mais importantes que a minha reputação, Ricardo. Rafael o cortou. A voz calma, mas irredutível. Cancele. Isso é uma ordem. Eu não vou. Ele desligou, sentindo um alívio imenso, como se um peso de 100 toneladas tivesse sido tirado de suas costas. Pela primeira vez em anos, ele estava no controle de sua própria vida, seguindo seu coração em vez de seu extrato bancário. Na manhã seguinte, no dia da festa, ele não foi para o aeroporto. Em vez disso, dirigiu apressadamente pela cidade até uma pequena rua de comércio no centro, onde sabia que havia joalherias antigas. Encontrou o que procurava em uma pequena loja familiar, um bracelete de prata simples e delicado. Pediu ao joalheiro que gravasse 2 nomes no fecho, Mariana e Clara. À tarde, ele correu para a Penha. Chegou à praça e a festa já estava em pleno andamento. Balões coloridos dançavam ao vento, a música soava alegre e as crianças corriam por toda parte. Ele parou na beirada, o coração batendo forte, procurando por elas, no meio da multidão feliz. Então, uma pequena figura com um vestido de morangos o viu.
Os olhos de Clara se arregalaram em pura descrença, e então seu rosto se iluminou. Tio Rafael! Ela gritou a plenos pulmões. Você veio! Ela correu em sua direção e ele se ajoelhou a tempo de recebê-la em um abraço apertado. Ele a levantou no ar, e a risada dela foi o som mais bonito que ele já ouviu. Sobre o ombro da menina, ele viu Mariana. Ela estava parada, a mão cobrindo a boca, os olhos brilhando com lágrimas que ela não se preocupava em esconder. A surpresa, o alívio e uma alegria profunda estavam estampados em seu rosto. Ele se aproximou dela, com Clara ainda em seus braços. Eu não podia quebrar minha promessa. Ele tirou a pequena caixa do bolso e entregou a ela. Mariana abriu, e ao ver o bracelete com seus nomes gravados, as lágrimas finalmente rolaram. Era um símbolo de tudo, deles, de uma família, cercado pelo calor daquela festa simples, com Clara em seus braços e o olhar emocionado de Mariana sobre ele. Rafael soube, com uma certeza que nunca sentira antes em toda a sua vida, que ele estava finalmente em casa. 1 ano depois. O tempo havia passado de uma forma que Rafael nunca imaginou ser possível. A vida, antes uma sucessão de dias cinzentos e solitários, agora era preenchida por uma rotina de cores, risadas e pequenos momentos que valiam mais do que toda a sua fortuna. A mudança mais visível era o endereço. Ele não morava mais na cobertura de vidro com vista para a cidade. Mariana e Clara também não moravam mais na pequena casa da Penha. Juntos, eles haviam encontrado um novo lar. Um apartamento aconchegante no tradicional bairro da Muca. Não era um lugar luxuoso. Era um apartamento de 3 quartos, com janelas grandes que deixavam o sol da tarde entrar e uma varanda com as plantas de Mariana. Mas era um lar. As paredes, que em sua antiga casa eram decoradas com obras de arte caras e sem vida, agora exibiam os desenhos coloridos de Clara. Havia uma galeria de arte em constante mudança na porta da geladeira e um cheiro permanente de bolo ou de café fresco no ar. Era um lugar cheio de vida. Naquela noite de sexta-feira, Rafael chegou do trabalho um pouco mais cedo do que o habitual. A decisão de não ir a Frankfurt no ano anterior havia causado um grande impacto em sua empresa, mas também lhe ensinou a impor limites. Ele ainda era o CEO, mas agora sua prioridade era outra. Ao girar a chave na porta, o som de uma risada infantil chegou até ele. Papai Rafael, você chegou. Clara, agora com quase 5 anos, correu em sua direção e se jogou em suas pernas. Ele a pegou no colo, sentindo o cheiro de shampoo de morango em seus cabelos. O título de papai ainda aquecia seu coração todas as vezes que o ouvia. Cheguei, minha princesa. E que cheiro bom é esse? É lasanha, ela anunciou com orgulho. E eu ajudei a mamãe a colocar o queijo. Eu sou uma ótima ajudante. Mariana apareceu na porta da cozinha, secando as mãos em um pano de prato. O cansaço em seus olhos havia sido substituído por um brilho constante de felicidade. Ela sorriu ao vê-lo. Bem-vindo ao lar. Ele se aproximou e lhe deu um beijo suave. O dia foi bom? Foi ótimo. Consegui terminar aquela encomenda grande de doces. Ela respondeu. Com o incentivo de Rafael, ela havia transformado seu talento para a confeitaria em um pequeno negócio que administrava de casa. E o seu dia? Cansativo, mas agora estou em casa, ele disse, e as palavras eram a mais pura verdade. Aquele lugar era seu porto seguro. O jantar foi como tantas outras noites. Sentados à mesa de madeira, eles compartilhavam mais do que uma refeição. Compartilhavam a vida. Clara contou com grande entusiasmo que havia aprendido a escrever seu nome na escola. Mariana falou sobre uma nova cliente que havia elogiado seus brigadeiros. Rafael, por sua vez, contou sobre um projeto social que sua empresa estava iniciando para reformar centros comunitários em bairros carentes, uma ideia que nasceu de sua própria experiência consertando um banco de praça. Depois do jantar, Clara puxou Rafael pela mão.
Vem ver, papai, meu desenho novo. Na parede do corredor, preso com fita adesiva, estava um novo desenho. Uma casa, um sol sorridente e 3 bonecos de palito de mãos dadas. Um grande, uma média e uma pequena. Somos nós, ela disse, apontando para cada um. Rafael se ajoelhou e abraçou a menina. Uma emoção forte o invadiu. Era isso. Todas as pequenas vitórias que eles celebravam juntos, os desenhos na parede, os jantares compartilhados, as histórias antes de dormir. Isso era a vida de verdade. Ele olhou ao redor, para os móveis simples, para a bagunça de brinquedos no canto da sala, para o rosto sorridente de Mariana que os observava. Ele se lembrou da solidão de sua antiga cobertura, do silêncio que o recebia todas as noites. O contraste era imenso. Ali, naquele apartamento, ele não era o CEO milionário. Era o Rafael, o marido de Mariana, o pai de Clara. Um homem que encontrou a verdadeira riqueza não em contas bancárias, mas no amor que sentia e recebia todos os dias. Um lar não era feito de paredes luxuosas, mas de risadas, de cuidado, de pertencimento. Enquanto a voz de Rafael narrava uma história sobre um reino distante para Clara, que já bocejava em seu colo, Mariana olhava para os dois. O homem que havia entrado em sua vida por acaso e a menina que era o centro de seu universo. Ali, naquele apartamento simples na Muca, eles haviam construído seu próprio reino, um reino onde a única riqueza que importava era o amor que os unia. Ela sorriu, o coração transbordando de uma gratidão silenciosa. Era mais do que ela um dia ousara sonhar. A noite de julho estava surpreendentemente agradável, com uma brisa suave que balançava os balões coloridos amarrados nas árvores da praça. A festa de 5 anos de Clara era a imagem da alegria. Desta vez, Rafael não era um observador distante. Ele estava no centro de tudo, rindo enquanto virava os cachorros quentes na grelha improvisada, conversando animadamente com os vizinhos da Penha, que agora eram seus amigos, sua família estendida. Ele havia insistido em fazer a festa ali, no lugar onde tudo começou. Era um retorno ao ponto de partida. Mas agora, como um homem completamente diferente. Ele observava Mariana, que circulava entre os convidados com uma bandeja de doces, o chale azul que ele lhe dera repousando sobre seus ombros. Ela ria de algo que Dona Elsa dizia, e o som de sua risada era a música favorita de Rafael. Clara, a aniversariante, corria por toda parte com seu vestido novo e uma coroa de flores no cabelo, o centro das atenções e a personificação da felicidade. No bolso de sua calça, Rafael sentia o contorno de uma pequena caixa de veludo. Ele a tocava a cada poucos minutos, o coração batendo um pouco mais forte. Ele havia planejado aquele momento por semanas, esperando o dia perfeito. E o dia perfeito era aquele, o aniversário da menina que havia salvado sua vida. Quando a noite começou a se aprofundar e as luzes da praça brilharam mais intensamente contra o céu escuro, ele soube que era a hora. Ele se aproximou de Mariana. Você pode vir comigo um instante? E traga a nossa menina. Mariana, curiosa com o tom sério em sua voz, chamou por Clara. Os 3 caminharam para um canto um pouco mais afastado da festa, sob uma grande árvore enfeitada com luzes pisca-pisca, que formavam um teto de estrelas artificiais. Rafael se ajoelhou na frente de Clara. Princesa, você sabe que eu te amo mais do que tudo neste mundo, não sabe? Eu também te amo, papai Rafael. Ela respondeu, abraçando seu pescoço. Ele a beijou na testa, e então se levantou, virando-se para Mariana. Seus olhos encontraram os dela, e ele viu todo o amor do mundo ali. Sua voz saiu um pouco trêmula no começo, mas cheia de uma emoção genuína. Mariana, 2 anos atrás, eu cheguei nesta mesma praça. Eu era o homem mais solitário e perdido do mundo. Eu tinha tudo, mas não tinha nada. Meu peito era um buraco vazio que eu achava que nunca mais seria preenchido. Ele fez uma pausa.
a lembrança daquela noite ainda viva em sua memória. E então, vocês duas apareceram. Uma menininha com um casaco colorido e sua mãe, com os olhos mais bondosos que eu já vi. As lágrimas já começavam a se formar nos olhos de Mariana. Você me ofereceu um pedaço de bolo, mas o que você me deu foi muito mais. Você e a Clara me deram esperança. Vocês me ensinaram o que é o amor, o que é cuidar de alguém, o que é ter uma família. Vocês me mostraram o que é um lar de verdade. Então, para a completa surpresa de Mariana, ele se ajoelhou novamente, desta vez diante dela. Ele tirou a pequena caixa do bolso e a abriu. Dentro, um anel simples, com uma pequena pedra que brilhava sob as luzes da praça. Mariana, você me deu uma nova vida, uma vida que vale a pena ser vivida. E agora eu quero passar cada segundo do resto da minha vida te mostrando o quanto eu sou grato por isso. Eu quero ser oficialmente o pai da Clara e o seu marido. Eu amo vocês mais do que as palavras podem dizer. A pergunta final veio, carregada com todo o amor de seu coração. Você quer se casar comigo? O tempo pareceu parar. Mariana levou as mãos à boca, as lágrimas rolando livremente por seu rosto. Um sim saiu de sua garganta, primeiro como um sussurro embargado e depois mais alto, cheio de alegria. Sim, sim, eu quero, 1000 vezes sim. Clara, percebendo a felicidade do momento, começou a pular. Vocês vão casar, vocês vão casar. Eba! Rafael, sorrindo, deslizou o anel no dedo de Mariana. Ele se levantou e a beijou. Um beijo que selava todas as promessas e todos os sonhos. As pessoas da festa, que observavam a cena de longe, explodiram em aplausos e assobios. Abraçado às duas mulheres de sua vida, com o som da celebração ao seu redor, Rafael olhou para o céu. Ele finalmente entendeu. A verdadeira riqueza não estava nos prédios altos ou nas contas bancárias. Estava ali, naquele abraço, no calor daquela comunidade, no amor e no sentimento de pertencer a algum lugar. Mariana, com a cabeça apoiada no peito dele e a mão de Clara segurando a sua, fechou os olhos. Em silêncio, com o coração transbordando, ela agradeceu. Agradeceu a Deus por aquele momento, por aquele homem, por aquela família, pela segunda chance que a vida, de forma tão inesperada, havia lhe dado naquela mesma praça, em uma noite fria de julho. Para toda mulher que já teve o coração ferido pela dor do abandono, por uma perda tão profunda que a fez acreditar que nunca mais seria capaz de confiar e amar. Para todo homem que, no topo do mundo, percebeu que sentia um vazio imenso, uma solidão tão grande que o fez duvidar de todo o seu sucesso. Para você que, para se proteger, construiu muralhas ao redor de si, sejam elas de autossuficiência e resiliência ou de riqueza e distância emocional. A história de Mariana e Rafael nos mostra uma das verdades mais difíceis e, ao mesmo tempo, mais bonitas da vida. Às vezes, a cura para a nossa maior dor pode vir do lugar que menos esperamos. Pode vir de uma criança com um casaco colorido ou de um estranho triste em um banco de praça. Ela nos ensina que seguir em frente não é esquecer a ferida, mas sim decidir que a cicatriz não vai mais governar o nosso futuro. É ter a coragem de olhar para o passado, reconhecer a dor que ele causou e ainda assim escolher dar um passo em direção à esperança, aceitando um pedaço de bolo oferecido com o coração. E nos mostra, acima de tudo, que as pessoas não são definidas por seus títulos ou por suas condições, mas sim pelas escolhas que fazem e pelas ações que tomam. Um homem pode sim renunciar a uma reunião de milhões para honrar a promessa feita a uma criança e nesse gesto de presença encontrar seu verdadeiro valor e sua nobreza. Que esta história seja um lembrete de que um coração bom, mesmo que quebrado pela solidão ou pela decepção, ainda possui uma capacidade infinita de amar. E que o amor verdadeiro não é aquele que é perfeito,
mas aquele que tem a coragem de se reconstruir, de se importar com as pequenas coisas, como um chale para aquecer do frio, e de provar seu valor dia após dia com atitudes. Não feche as portas para a felicidade por medo da dor do passado. Às vezes, o amor bate à nossa porta da forma mais simples e inesperada, mas, se tivermos a coragem de acolhê-lo, ele pode se tornar a nossa maior e mais bela bênção. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima!